Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Hoje, conforme podemos ver aqui no nosso heatmap, o Iene é a segunda moeda mais fraca, só ultrapassada pela Libra, que perde força em relação a todas as moedas. O Iene então está muito fraco na sequência dos comentários dovish de Ueda do Banco do Japão, portanto, governador do Banco do Japão, que disse que a inflação permanece elevada, mas sublinhou que a taxa de juros atual poderá ser apropriada, poderá haver aqui alguns ligeiros aumentos dos custos de produtos alimentares, mas que, para já, a inflação parece controlada. E, portanto, isso levou então o Iene a desvalorizar bastante em relação a todas as divisas, menos a Libra, que é a moeda mais fraca no dia de hoje. Por outro lado, temos aqui o dólar bastante forte no dia de hoje, o euro também muito forte e, sobretudo, o NZD e o AUD são as moedas mais fortes num consentimento de risk-on que continua então em vigor no mercado. Em relação à ação asiática de hoje, assistimos aqui então a algumas quedas, prolongaram então os índices asiáticos as quedas de ontem. Recordar que o indicador de inflação australiano para fevereiro situa-se nos 2,4, portanto abaixo do valor esperado, que era de 2,5. E tivemos também aqui Morgan Stanley a afirmar que perspectivas para ações chinesas são positivas e que os índices chineses deverão beneficiar então da melhor disciplina empresarial e um aumento também do retorno para os acionistas, também, como é óbvio, suportado pelos planos de apoio do governo chinês. Na Europa, o sentimento é misto, portanto, continuam então a pesar sobre os índices as tarifas de Donald Trump, que deverão entrar então em vigor no próximo dia 2 de abril, na semana que vem. Trump deu ontem sinais contraditórios numa entrevista sobre as tarifas anunciadas para 2 de abril. Por um lado, sugeriu isenções limitadas para países e produtos e, por outro lado, taxas potencialmente mais leves do que as tarifas recíprocas. E os futuros americanos, para já perspectivarem aqui uma abertura em queda dos respectivos índices. Também o banco Goldman Sachs advertiu que os mercados podem estar a subvalorizar a questão das tarifas e que elas poderão ter um impacto maior que o esperado na economia. Olhando para o calendário económico de hoje, teremos aqui alguns discursos então de membros da FOMC, nomeadamente Kashkari irá discursar, também Williams, irão comentar então sobre o estado atual da economia americana e desculpa, estava aqui a ver o calendário de ontem. Portanto, Kashkari, não Williams, mas Musalem irá discursar, irão então discursar sobre o estado da economia americana e teremos também aqui inventários de petróleo às 14h30. Não esquecer que para a semana a hora mudará aqui em Portugal para o horário de verão e, portanto, passaremos a ter estes dados a ser divulgados uma hora mais tarde e o mercado americano a abrir então às 2h30. Olhando para os mercados, portanto, o petróleo hoje continua aqui num movimento de subida bastante forte. De atingir aqui o máximo feito no dia 25, nos 69,70, o máximo de ontem. Vamos ver se consegue ultrapassar este máximo em alta. Ou se aqui haverá algum tipo de sinal de inversão. Também aqui o gás natural, atenção que quebrou finalmente aqui este suporte, portanto já confirmou então quebra, reparem no gráfico de 4 horas e reparem também no gráfico diário, ontem o gás natural a confirmar finalmente aqui este suporte dos 3,96, 3,95 e portanto agora abre espaço para continuar a cair. Próximo suporte nos 3,60 e o suporte mais importante aqui, a linha de tendência também ascendente de longo prazo que temos aqui no gráfico, conforme podemos ver. Portanto, vou aqui apenas prolongar então esta linha. Como podemos ver, temos aqui dois targets, um de mais curto prazo e um de médio prazo para o gás natural. Olhando para os metais preciosos, o ouro, esta manhã, portanto, de madrugada, caiu muito, depois recuperou no início da sessão europeia e depois voltou a cair e agora está a voltar para cima. Portanto, para já, muito volátil aqui o ouro, mas atenção que poderá ter aqui confirmado já a quebra de um canal em alta e, portanto, ter aqui potencial para vir testar os máximos históricos feitos então na semana passada. A prata ainda mais forte que o ouro,
Depois também de uma correção, para já está aí para cima e está neste momento aqui a negociar num range. Se este range for quebrado aqui em alta, poderá aqui dar um sinal, um ponto de entrada longo, então, na prata. Olhando para outras matérias-primas, nas agrícolas, a soja mantém-se muito parada, o café também aqui a negociar no que parece ser um canal ascendente, portanto, se este canal for quebrado em baixa, poderemos ter aqui um movimento de queda, mas para já mantém-se então a subir. O milho parado, o trigo continua em tendência de queda, cacau também, se quebrar aqui este suporte, traçado aqui a azul, poderá acelerar um movimento de queda até aos 6,720. Temos também o açúcar para já a cair e cobre, níquel, zinco para já muito parados e algo pressionados em baixa. Olhando para os índices, começando aqui pelo mercado europeu, então o DAX continua perto dos máximos históricos, o IBEX recuperou e fez aqui um novo máximo anual, mantém então a tendência de alta, o CAC também aqui perto dos máximos, o FTSE também aqui a recuperar e a mesma coisa também para o Eurostock 50, que no entanto mantém-se aqui um pouco mais apático nos últimos dias. Já os mercados americanos mantêm para já a tendência de alta com este pullback depois da forte queda. Reparem que o Nasdaq, que tinha quebrado aqui esta linha de tendência ascendente fortíssima, reintegrou a mesma e também está a testar novamente aqui a média móvel de 200 dias, portanto traçada aqui a azul no gráfico. Se quebrar a média móvel de 200 em alta, poderemos ter um regresso aqui para perto dos máximos históricos feitos no final do mês de fevereiro. Também aqui o Dow Jones a consolidar depois da subida de ontem. E o Russell 2000 também parece estar aqui a formar uma bullish flag, portanto fez aqui um movimento corretivo e agora poderá voltar então também para cima. Olhando para o mercado de Forex, o dólar, portanto, hoje está forte, portanto, está aqui a recuperar um pouco. Temos o EURUSD a cair, continua aqui perto então dos 1,08. A Libra hoje bastante fraca, conforme já vimos. O Yen também muito fraco, portanto, Euro-Yen a disparar. O dólar-Yen, sobretudo, também em alta. E temos também aqui o AUD forte, AUD-USD e também NZD-USD em forte alta no dia de hoje. Olhando para o mercado de criptos, a maior parte delas negociam no verde. Bitcoin valoriza quase 0,90 para os 88 mil. E temos aqui então, cá está, a Bitcoin a quebrar a média móvel de 200 dias em alta e, portanto, poderá voltar aqui a fazer o reteste ao antigo suporte, que agora deverá funcionar como resistência, nos 91 mil dólares aproximadamente. Ficamos então por aqui. Por hoje é tudo. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.